Oiê, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo aí em algum horário. Bom, vamos lá. Decidi fazer um vídeo até mesmo para abrir um pouco mas quem é a Bianca no final das contas? Quem é Bianca Rodrigues da Silva? Porque eu tenho percebido, muitas das vezes eu posto bastante coisa sobre assuntos de trabalho, né, da minha profissão. Sou contadora e perita judicial contábil, trabalhista e financeira. Tenho 35 anos, tenho uma filha já adolescente, o nome dela Yasmin, né? E eu queria falar um pouco sobre a minha vida, a minha história, né, a minha experiência. Como que eu consegui, como que eu cheguei, né, a ter uma faculdade, a conseguir me formar, ter uma profissão. Por que eu venho agora falar isso? Porque, gente, aconteceu uma conquista na minha vida do qual eu sempre sonhei, sempre lutei, mas ao mesmo tempo eu via que parecia ser algo meio que difícil ou impossível de eu conseguir sozinha, né? Precisaria de ajuda. Mas no final das contas, ao longo da minha vida, eu fui percebendo que eu só dependo de mim mesmo, né? Ai, chega a ser até um pouco engraçado, eu dou risada das minhas lutas, né? Mas eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Então a minha experiência de vida começa, pelo que eu me lembro, né, por gente, começa aos 4 anos. Aos 4 anos de idade, lá em 1996, e minha cadeira tá descendo para ajudar. Eu perdi o meu pai carnal de uma forma violenta. Ele era dependente químico, usava droga e mataram ele, né? Só que eu não lembro de ter muito convívio. Eu só lembro, a única imagem que eu lembro dele é justamente no momento ali do velório, ele dentro do caixão, o corpo dele. E naquela época, em 96, não fechava o caixão e eu lembro que a minha avó me levantou. Eu tava brincando com meus primos, minha avó paterna me levantou, ela era viva, né? Nova, jovem. E eu só lembro bem vagamente que ela falou: esse aqui é seu pai. E aí eu olhei aquele rosto totalmente destruído, ele foi morto com um tiro no rosto, né? Lá nele, no nariz. A bala saiu pelo crânio. E essa imagem ficou e está e vai permanecer para sempre, porque acho que foi o meu primeiro contato, né, com a morte, ou o que era, mesmo sem entender. E aquilo dali, eu lembro que depois eu fiquei sentada de perninha de índio debaixo do caixão. E eu lembro que o pessoal falava a semente do Renato, a semente. Ele foi embora, mas deixou uma semente. O que eu quero dizer com isso? A importância, né, de você ter uma base familiar, de você ter uma estrutura familiar, não sair fazendo filho de qualquer jeito por aí. Então, meu pai tinha esse problema, perdeu a vida com isso. A minha mãe, de certa forma, graças a Deus, está viva, firme e forte, mas também tem muito problema com parte de dependência química. Já teve muito problema, agora ela sozinha, às vezes com a ajuda também de igreja, foi para alguma igreja. Nós somos iniciadas no candomblé, né? Mas com ajuda espiritual, ela conseguiu se cuidar um pouco. Mas eu não digo que é 100% ainda, não dá pra dizer que é 100%. Mas ainda assim é minha mãe, já tive muitas DR com ela. E hoje a gente não deixou de perder a amizade de mãe e filha, não tenho nenhum ressentimento, vida que segue. E nisso eu fui crescendo,
Tenho irmãos, eu tenho 4 irmãos, eu sou a mais velha. Então, depois do que meu pai faleceu, minha mãe já tinha se envolvido com uma outra pessoa. Com esse outro homem, ela teve mais 4 filhos. Até então, era a única referência que eu tinha como pai, né? Tanto que eu chamei ele por um bom tempo de pai. E aí, aos 12 anos, ele não me viu tanto assim como filha, porque meus seios já era bem avantajado para 12 anos, meu corpo já era bem desenvolvido. E eu sofri assédio sexual dentro de casa, mas não chegou de fato a ser consumado, porque eu consegui abrir a boca, né, botar a boca no trombone, contar para Deus e o mundo, para quem eu pudesse contar, para meio que um grito de socorro, né, de ajuda. Ele batia na minha mãe, foi preso várias vezes, então de certa forma eu entendo que minha mãe tinha medo, e medo no sentido dele fazer alguma coisa com meus irmãos ou com ela, não sei dizer, ou até mesmo comigo e pior. Eu volto a falar, a estrutura. A estrutura, a base familiar é a estrutura de um ser humano como um todo, né? E reflete pro resto da vida. Se você não procurar ajuda, vai refletir pro resto da vida. Então eu passei por esse assédio, mas eu consegui de certa forma me defender, mesmo com 12 anos. Eu fui buscar ajuda, eu contei para meus familiares por parte de pai, chegou em ouvidos de uns primos, e esse cara, ele chegou a aprontar tanto que de certa forma ele foi embora, né? Ele conseguiu deixar minha mãe em paz, deixou os filhos e foi embora da capital aqui de São Paulo. Nunca mais o vi e espero não vê-lo nunca mais, realmente. Vida que segue, né? Venho de família humilde, então bem desestruturada, mas venho de uma família humilde, criada por uma mãe meia fora da curva, né? A minha avó materna sempre trabalhou em casa de família. Depois ela começou a trabalhar com reciclagem, então o quintal era cheio de reciclagem, papelão, latinha, ferro, alumínio. E para complementar a aposentadoria dela, e assim foi, assim ela foi ajudando minha mãe. Tinha muita briga entre as duas também. Visualizei, gente, eu visualizei, participei de cenas que eu não desejo pra ninguém. Essa que é a realidade. Eu não desejo pra ninguém. Homem batendo em mulher, de certa forma também usando, né, droga, usando alguma coisa. O cheiro era horrível. Mas mesmo assim, minha mãe ela sabia que ela estava fazendo errado. E ela sempre disse, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Porque ela sabia da consequência, mas não conseguia sair, né? Então, durante muitos anos, a gente foi criando uma relação de amizade mesmo, né? Eu sou amiga da minha mãe. Por muitas vezes, ela parecia ser a minha irmã mais velha. Muita gente não acredita até hoje, se ela estiver do meu lado, que é minha mãe. Parece ser minha irmã mais velha, nada contra. E o tempo foi passando, eu não vi a hora de poder trabalhar, tanto que o meu irmão caçula, quando minha mãe foi ganhar ele, que ela não conseguia fazer faxina, que ela trabalhava de faxineira, ela não ia ganhar, né, tava em trabalho de parto, eu com 12, 13, não lembro quantos anos eu tinha, tava nessa faixa aí, de 13 para 14. Eu lembro que eu peguei o ônibus, ela me ensinou, eu fui sozinha pra Paulista, cobri ela numa faxina, num escritório, lá naqueles prédios bonitão da Trianon MASP, fui cobrir ela numa faxina, não limpei tão bem, né, mas dei o meu melhor, o que eu consegui, o que ela conseguiu me ensinar com relação à faxina, tanto que hoje eu sou meia vidrada em faxina, adoro lugar limpo, amo, eu fico muito assim
incomodada aqui em casa quando tem sujeira ou coisa desorganizada. Acho que eu tenho toque. Mas tem hora que eu não consigo fazer tudo. Tô com uma cara um pouco de cansada, mas eu falei, eu vou gravar assim mesmo. Porque nem sempre a gente sai bonito por aí. Nem tudo é close. E eu fui fazer essa faxina. Claro que a mulher, né, a dona do escritório, meio que reclamou, falou um monte. Ligou pra minha mãe e no final das contas ela me deu o dinheiro, mas de mau gosto me deu o dinheiro. E eu fui embora. Só que assim, é engraçado porque eu achei lindo aquele escritório. Eu fiquei maravilhada com, tipo, como trabalhar em escritório, sentar naquelas cadeiras, aquelas poltronas, né? Era tipo uma poltrona linda e mexer, trabalhar no computador, né? E aquilo ali me incentivou a sempre brincar de escritório, brincar que tinha comércio, loja, com telefone, pegava as notas que já tinham vencido da minha avó materna, era os cruzeiros dela, e brincava com meu irmão mais velho, né, dos homens. Passado-se um tempo, quando eu tava com 16, 17, nessa faixa, 17, 18 anos, o pai dos meus irmãos já tinha ido embora, já tinha deixado minha mãe mais em paz. Só que eu consegui estágio por muita orientação das pessoas, né? Como mexer no computador, como entrar no Google para pesquisar. A minha avó materna conseguiu pagar o primeiro curso de informática para mim, era lá em Diadema. E a gente morava, minha mãe ainda tem, né? A casa tá lá, na Casa Palma, na CUPC. E eu andava uma hora e meia até o centro de Diadema, lá embaixo, assistia 1 hora e pouco de aula, voltava 1 hora e tanto, todo sábado eu fazia isso. E dali eu tive o meu primeiro curso profissionalizante com curso de informática. Dentro disso, aos 17, eu entrei no INCRA, no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É um órgão público, né? Aqui de São Paulo, na SR-08, Superintendência Regional. E eu entrei para estagiar aos meus 16 anos eu entrei lá como estágio, aos 17 eu fiquei por contrato terceirizado. Foram os melhores 4 anos da minha vida, primeira experiência para trabalhar em área administrativa. Eu vi de tudo, porque o INCRA ele tem um prédio e cada andar era o tipo de setor que responsável. E eu caí, adivinha bem aonde? No setor de administração, no administrativo, no gabinete do substituto, superintendente substituto do INCRA na época. Então eu vi muita coisa de secretariado, de administrativo, processos que era físico dessas grossuras assim, para ter que rubricar, aí aquilo ali, muita xerox, então eu fui lendo tudo, eu lia, tudo eu ia stalkeando para me aprender. E eu fui me especializando. Então, com a minha garra, com a minha vontade, com a minha força de vontade, com a minha ânsia por querer saber, entender as coisas, estudar, me registraram. Aí subiu um pouquinho o salário. Poxa, eu lembro na época, em 2008, meu primeiro registro era R$508 como auxiliar administrativo. Ali pra mim eu estourei no norte. Eu falei, cara, nossa, primeira vez. Eu falei, vou ter um salário. Mano, aí no meu primeiro pagamento, eu lembro até hoje, tinha reunião escolar. Eu tava no segundo colegial, eu sou dessa época. Eu tava no segundo colegial, eu fui na escola com um namoradinho que eu tinha, que ainda assim eu consegui, né, desenvolver, eu tinha namoradinho, mas todos os fins foram catastróficos. Nunca consegui firmar, pelo menos até hoje, né, vamos ver daqui pra frente, firmar um relacionamento realmente saudável. Mas ele me acompanhou nessa reunião, fui, peguei meu boletim, porque minha mãe não gostava de participar de reunião escolar. Ela só ia no final do ano para saber se eu passei.
Aí depois que eu comecei eu mesmo poder ir e assinar, aí ela já não ia mais. Então eu fui, peguei meu boletim, peguei meu pagamento, meu cartãozinho do Banco do Brasil, porque era algum público, né? Pagava pelo Banco do Brasil, fui lá no açougue, comprei um monte de mistura, feliz da vida. Falei, vou chegar em casa e vou fazer janta, vou fazer uma comida. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, só tinha comida pronta se minha avó fizesse. Se minha avó não fizesse, minha mãe também não fazia, porque ela trabalhava durante o dia e chegava cansada e não conseguia ir pro fogão, né? Ou então eu chegava da escola às 11 horas da noite e ia pro fogão porque no dia seguinte eu tinha que levar marmita. Então, eu sempre preservei muito essa questão. Tipo, eu gosto de comida, eu gosto de jantar, né? Mas você vê, de certa forma, hoje eu tenho que tirar a janta ou então diminuir, né? Porque são coisas que ficam com reflexo na vida da gente e não pode, né? Porque o corpo já não comporta mais tudo isso. Precisa emagrecer também, galera. Então vamos lá, para não perder o foco, da onde eu quero chegar. No primeiro pagamento eu fiz isso, mas quando eu cheguei em casa, que eu ia organizar a cozinha, arrumar para mim fazer uma comida, ela queria porque queria que eu desse dinheiro, que eu desse o cartão do banco, enfim, porque ela falou que precisava comprar, eu lembro até hoje, precisava comprar açúcar, café e pão, se não me engano. Açúcar, café e pão. E a gente começou a discutir, porque eu não tinha sacado dinheiro. E ela não sabia muito mexer naquela época com cartão de débito, cartão de crédito, não sabia. Até que eu virei e a gente começou a discutir tanto. E ali foi a primeira vez que eu consegui enfrentar a minha mãe, né? Então, digamos que eu tive a perda paterna, a referência por causa dos meus irmãos como pai eu perdi aos 12, e dos 17 em diante eu consegui enfrentar a minha mãe, porque dos 12 aos 17 ela não sabia muito o que fazer comigo, mas entendia que eu sou filha dela, mas eu acredito que no fundo ela deve ter tido algum sentimento negativo disso que aconteceu. Tipo, o homem que ela tava, além de maltratar, ainda queria abusar da filha dela, né? E ela não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nada. Eu que corrigira, acredito com certeza, com a minha espiritualidade que me protegeu, para não acontecer nada pior. E aí ela queria esse dinheiro e eu não dei, então ali ela começou uma luta comigo, e nessa luta foi a primeira vez que eu consegui revidar com ela. Depois disso fui na delegacia, prestei boletim de ocorrência, o delegado mandou um policial ir comigo em casa, pegar ela e levar para a delegacia, e ela desmentiu tudo, mas o delegado deu uma prensa, falou mal bocados para ela, e ainda virou para mim e perguntou se eu queria abrir o inquérito. Que mesmo por eu ser menor de 18 anos, ele poderia abrir. Mas ele ia dar uma chance, no caso, para minha mãe melhorar. E ele perguntou para mim se eu queria abrir. Eu falei, não quero abrir o inquérito. Eu vim até aqui para realmente ela ver que eu não sou mais uma boba e que eu sei dos meus direitos e até onde ela pode ir comigo. Depois disso, a relação ficou péssima. A minha mãe não falava comigo, mas se ela queria, por exemplo, que eu comprasse pão, ela falava para minha irmã, fala pra essa vaca ver se ela pode comprar pão. É meio indigesto, né, gente? Eu sei, é um pouco indigesto às vezes a história da gente, por isso que muita gente se fecha. Só que eu já entendo que eu me fechei por muito tempo, né? Depois disso, passou-se uns meses, eu consegui alugar uma casa da minha bisavó paterna, ainda assim com meus 17 anos,
recebi ajuda da minha avó, da minha tia e montei a minha casinha, comprei os móvelzinhos em Suaves Prestações Casas Bahia e consegui pagar com aquele salário de R$ 500, que depois, quando com o meu esforço, que ele subiu para 900, a primeira coisa que eu fiz foi bater na porta do Senac Santa Amaro para estudar, fazer tecnólogo em administração. Isso em 2009. Então foi 2008 foi um ano assim de transformação para mim. Eu amadureci, eu cheguei à fase adulta aos 17 anos, né? Me arrependo disso? Não, é a minha história, é a minha vida, então eu vi muita coisa, eu passei por muita coisa, tive alguns poucos relacionamentos que não foi bom no começo, mas depois foi uma catástrofe. Veio a parte positiva, do qual em 2012 eu ganhei a minha filha, né? Mas eu fui conhecer o pai dela depois que ela nasceu. Foi bom também, mas enfim, cada um pro seu lado. Hoje nada contra. Consegui entrar na faculdade em 2014. Por quê? No curso de administração, eu tive 18 aulas de contabilidade de custos. Foi um intensivão de contabilidade que eu falei, cara, eu gostei desse negócio aqui. E a princípio eu queria fazer direito. Eu tava sempre entre direito ou era administração para se especializar em administração pública, porque eu trabalhava em órgão público, ou era economia. Mas aí quando eu tive essas aulas de contabilidade, eu falei, caramba, é interessante, a contabilidade abrange tudo, o resto, né? E eu consegui, então em 2014 eu tentei fazer EAD, me senti muita dificuldade em aprender, em assimilar os assuntos. Depois, aí eu tranquei a matrícula, nisso eu já tinha saído do INCRA, estava trabalhando numa outra empresa, na Factory, na Tetra Pak. Vou falar o nome aqui, é uma empresa. Os donos maravilhosos, vendo toda a minha luta e a minha garra, eles decidiram me ajudar. Eles me ajudaram com uma bolsa estudantil. Eles criaram uma bolsa estudantil do qual a empresa ia pagar 50% do curso inteiro de graduação. Foram 4 anos com muito orgulho, estudado, e a cada semestre que eu finalizava, nenhuma dependência, nenhuma matéria eu entregava o boletim para eles, eles assinavam e arquivava e dizia parabéns, continue assim. Em 2018, em dezembro, me formei, né? Me graduei em bacharel em ciências contábeis, já com aprovação do Conselho Federal de Contabilidade, porque no 7º semestre você já pode fazer a prova, né, onde você faz a prova do conselho, né, da sua classe profissional, para ver se você está apto a exercer a profissão. Tinha que acertar pelo menos 50% da prova, era uma prova de 50 questões, tinha que acertar 25. E eu fiz essa prova, aproveitando que eu tava no 7º semestre, já com tudo ali fresquinho, eu acertei 30, gente. Eu acertei 30 questões e eu passei. Então, em 2019, em janeiro, foi a colação de grau. Eu morei em Osasco, nessa época eu estava em Osasco, porque aconteceu tanta coisa, me separei do pai da minha filha, ele de certa forma ficou, aquela separação nunca é tão bom, né? Ainda mais quando se trata de pessoas jovens. Eu tive a minha filha com 21 anos, então quando a gente se separou ela estava com 4, então eu já dava com meus 25, 26, né? Mas ele também jovem, um pouco mais velho do que eu, só que a gente brigava muito, discutia muito. Cheguei aí um tempo para casa da minha mãe, ficar lá de novo, né? Eu vi que ali eu não ia conseguir crescer, realmente não dava certo. Ele queria, porque queria também tirar a minha guarda da minha filha, porque eu estava num ambiente totalmente insalubre com ela, né? Essa era a justificativa. E nessa época eu agradeço muito a espiritualidade, aos orixás, especificamente orixá Xangô, porque eu lembro até hoje que teve uma quarta-feira
Era quase 1h da manhã e eu ia levantar às 5 e pouquinho, pra levar minha filha na escola e trabalhar. E aquele cheiro de maconha em casa, eu falei, meu pai Xangô, me tira daqui. Não, eu sei que não vai dar. Eu não tô conseguindo me sentir bem. Eu tive que ir pra casa da minha mãe porque, a princípio, na cabeça do pai da minha filha, o valor que ele pagava era justamente o valor do aluguel e ele podia entrar lá quando bem entendesse. E fazer o que bem entendesse. Imagina, né? Aí eu fui pra casa da minha mãe que eu falei, bom, lá você não vai entrar. E o valor que você pagar, eu compro alguma coisa de mercado. Mesmo que seja dividido pra todo mundo. Foram anos catrevosos. Foram anos cruéis. A minha cabeça sempre a milhão. E ao mesmo tempo eu falei, eu não vou largar a faculdade. Eu não vou largar a faculdade, custe o que custar, eu não vou largar a faculdade. Então, eu conheci uma pessoa, essa pessoa me ajudou bastante, morava lá em Osasco, e eu fui pra casa dela com a minha filha, fiquei lá morando por um tempo. A gente não deu certo, óbvio, né? Porque a pessoa sai totalmente desestruturada num sentido de socorro, de ajuda. E ele me ajudou bastante. Só que ele percebeu que eu não estava preparado. E também eu não queria forçar nada, então... sofri, claro, como qualquer outra pessoa sofreria, com carência, por realmente querer dar certo dentro de algum relacionamento com alguém, de não se sentir somente usada, porque agora eu posso estar um pouquinho mal acabada, mas ainda sou muito linda, então antigamente um pouquinho era mais ainda, né? Imagina. e eu sempre me senti muito usada. Muito difícil isso. Isso reflete na vida profissional da gente, reflete num todo. Aonde você quer fazer, você quer se dedicar, você abraça e depois quando você vê indiretamente, você não tem um retorno daquilo. Então, de duas uma, né? Ou a gente faz sem querer nada em troca, porque se você fizer esperando, você pode dar com a cara na parede. Entendeu? E por fim, passei um tempo em Osasco. Eu trabalhava na saúde. Então eu colocava a minha filha quando não deu certo, né? Que eu saí da casa do cara, consegui alugar uma casinha por ali até ela terminar a escola. Colocava ela na perua às 6 horas da manhã. Dava 6 horas em ponto, a perua buzinava, a gente já tava no portão, eu voltava, trancava a porta, ia andando. Tem uma estação que é depois de Osasco, que eu não lembro o nome, mas é uma reta que tem uma passarela que dá para as pessoas andarem. Eu ia andando aquilo, dava 1 hora também andando. Para quê? Para economizar o valor de uma passagem de ônibus, porque a passagem do ônibus de Osasco para a estação de trem de Osasco não tinha integração com o bilhete único. E esse valor economizado, eu comprava pão à noite, porque no dia seguinte para dar para minha filha, pra gente tomar café e continuar. Eu tinha o dinheiro do aluguel, eu tinha o dinheiro da faculdade, comprar alguma coisinha para comer ali e dali eu me fechei em Copas, eu falei, eu vou me reestruturar. Não quero, eu fui meio que me desvencilhando de muita coisa, né? E não desisti da contabilidade, não desisti de mim, não desisti da minha espiritualidade. Como eu disse no início do vídeo, sou iniciada há 25 anos em Candomblé, para Orixá. Fui batizada em igreja católica. Tenho alguns poucos entendimentos do kardecismo, porque não foi algo que eu realmente fiquei, mas passei por uns passos, alguns estudos de kardecismo. E de 2019, dessa época de Osasco para cá, eu venho me desenvolvendo também na espiritualidade com magia dos anjos, né? Parte de bruxaria natural, magia natural, e é o que me deu um contexto enorme, maravilhoso da minha vida, do qual eu consegui sair de Osasco, consegui alugar outra casa próxima ao Metrô Saúde, depois eu consegui uma parceria profissional de uma colega
da faculdade. Trabalhamos durante a pandemia juntas. Foi uma parceria que até poderia ter virado uma sociedade, mas o universo, Deus não quis. E eu também fiquei doente, porque aconteceu tanta coisa que quando chegou nessa época de expansão, onde estava tudo indo pro digital, a gente que tinha acabado de se formar, tava tudo ali fresquinho, foi mais fácil pegar. Foi mais fácil pegar toda essa resenha de pandemia, onde pessoas que falou que parou, muita gente perdeu o CNPJ falando que não estava usando, mas o governo não queria saber, né? Pessoa jurídica, escutei isso hoje de um advogado, pessoa jurídica não tem sentimento, CNPJ não tem sentimento, e foi exatamente isso que aconteceu. Expandi bastante, mas eu tinha horário para começar a trabalhar e não tinha horário para acabar. Então me deu um belo de um gatilho. Eu já estava dentro de um quadro depressivo, do qual eu não me liguei. Eu não dormia direito, não dormia, e só que eu não prestei atenção. Então dentro disso essa parceria não deu certo. A gente também chegou a meio que se desentender. E eu agradeço que não tenha dado certo, porque senão eu estaria aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês, para me conhecer, né? Eu fui, na verdade, jogada pra rua e pro mundo, tipo assim, vá ser você. Vá ser você. Então dali, aí mudei para uma casa, depois mudei para outra. E eis que desde 2022 eu estava numa casa, você tinha que descer uns 50 degraus quase. E começou a me incomodar porque o dono começou a fazer umas construções na frente e tava tampando o meu sol. Não tinha luminosidade do dia, a casa começou a ficar super fria, umidade, e eu falava, meu Deus, tá, eu vou sair daqui, mas assim, na minha cabeça, eu tinha que resolver ainda algumas dívidas, algumas coisas que tava pendurado no meu CPF. E engraçado que eu tirei uma mensagem, né, da espiritualidade, e falava sobre a sua verdade. Que não sei o que é a sua verdade, que você tem que ir atrás da sua verdade. Eu virei para um dos meus altares e falei, então tá bom, qual que é a minha verdade? Eu tô pronta. Qual que é a minha verdade? O que falta eu aprender agora? Olha só, gente. Nunca a boca da gente é santa, é sagrada. E é engraçado porque não demorou muito, eu tava com problema nessa casa com a imobiliária. Eu descobri que esse problema, tipo, se agravou. Uma colega profissional, uma parceira profissional não tomou o devido cuidado, teve os problemas dela também. Uma advogada teve os problemas e deixou esse processo ser julgado à revelia. Eu fui julgada à revelia e por fim recebi uma bela ordem de despejo. Podem acreditar, eu que sempre trabalhei, sempre lutei para pagar minhas contas, para sustentar minha filha, e eu, né, porque o pai dela não chega muito junto com a pensão, mas deixa isso quieto. Recebi ordem de despejo. Eu falei, legal, eu consegui casa em menos de uma semana. E detalhe, comprovando a minha movimentação bancária, porque eu atualmente não tenho carteira assinada, não busco trabalhar com carteira assinada. Então, com a minha movimentação, do meu jeito, com o meu nome, vai com a cara e com a coragem, eu conheci uma imobiliária, passei minha ficha, eu visitei um apartamento e eu me mudei e eu estou nele agora. Eu estou num apartamento no 5º andar, para quem morava a 50 degraus abaixo do nível da rua. Eu fui, acho que 50 degraus para cima ou mais. E aí sim, a Bianca, saiu do porão e foi pro sótão. A Bianca, eis a vida, né, a história de uma mulher que vivia no porão e foi morar no sótão. Eu só tenho a agradecer. Por quê?
todo o meu contexto, a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, a parte que eu fui mãe, os meus momentos sozinha, de solidão, até eu conseguir alcançar a solitude, o meu quadro depressivo, que já está muito bem cuidado agora, graças a Deus, a parte espiritual que sempre me acompanhou, me forjou uma soldado do exército de Deus, do exército divino. E a vitória é certa para quem acredita e para quem tem fé. Eu tô ainda estarrecida. Quando eu olho para esse apartamento, eu falo, eu tô morando aqui. Óbvio que o meu aluguel dobrou o valor. Só que assim, se a minha ficha foi aprovada para estar aqui, é sinal que eu consigo. Agora é só trabalhar certo. É só fazer as coisas certas, cuidar de mim, cuidar do profissional, estabelecer certos limites, porque eu sou uma contadora totalmente fora da curva. Eu sou uma contadora que mergulha junto no problema com você para achar a solução. Então, quando eu acho a solução, depois a pessoa não tem como me contestar, né? Atualmente, já tem aí uns 2 anos que eu tô, daí é recente, mas tô na parte da perícia, na parte do judiciário, tô indo conhecer outros advogados, OAB, juízes, vários termos. É um mundo, é um oceano de possibilidades. Então, o que eu quero dizer com a minha história, com um pouco do resumo que eu consegui contar aqui para vocês? Não desista dos seus sonhos, não desista de quem você é ou o que você quer ser, e trace caminhos e planos, estratégias do que você precisa fazer no hoje para chegar ali ou acolá daqui a um tempo. Porque a vitória, ela vem para quem se dedica a construir tijolinho por tijolinho, dia após dia. Então eu vou dizer para vocês que eu me sinto realizada, eu estou feliz, ainda caindo a ficha, e essa sou eu. Eu sou a Bianca Rodrigues, contadora, eu sou a Bibi Diotin, eu sou a Bianca Saad, da Dança do Ventre, e para os mais íntimos ou quem é da família, simplesmente Bibi. Não perdi a minha essência, pelo contrário, ela só se afunilou ainda mais, né? Só vem se aperfeiçoando ainda mais. Aqueles que decidiram se afastar, simplesmente tchau, muito obrigado, não me faz falta. Agradeço, até porque muita gente nessa vida é só de passagem, né? E quem tiver de ficar, vai ficar. Não desista dos seus sonhos. E lembre-se, você só depende de você. Busque o seu melhor, porque vai dar certo. E eu sei como fazer dar certo a minha vida. É trabalhando com muita honestidade, dedicação, empenho. E é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!